E aí pessoal, quanto tempo? Bem, eu quero comentar sobre a dublagem de One Piece. Pra ser bem sincero, quando eu ouvi que seria dublado, tipo, eu não levei muito a sério. Porque na verdade One Piece é um projeto bastante antigo, que não funcionou porque os japoneses são bastante chatos com essa questão. Mas se tivesse funcionado e a dublagem tivesse continuado, pô, talvez a situação de animes no país seria completamente diferente. Pelo menos na questão de produtos licenciados. Mas enfim, há um tempo a Netflix fez a divulgação que iria dublar One Piece e tal. Eu não levei muito a sério. Mas aconteceu. E na verdade, se não me engano, o estúdio de dublagem é a Unidub, o estúdio lá do Wendell Bezerra. Quando eu fiquei sabendo, pra mim já foi um problema. Não que os dubladores da Unidub sejam ruins, ou que a dublagem BR seja ruim. Na verdade, existem exemplos muito bons e que pra mim são até melhores que dublagem de outros países, comparando a questão de vozes e interpretação. Mas a questão da Unidub pra mim foi realmente um problema. Mas, enfim, eu fui assistir One Piece e eu tava, sabe, eu assisti a primeira versão de One Piece no SBT, que é a mesma versão da Cartoon Network, com a questão da censura, porém, ele tinha a dublagem muito boa. Muito boa mesmo. Tinha talvez a dublagem do Luffy, que era um pouco. Era diferente se comparado com os outros personagens. Porém, a dublagem em si, tipo, como um todo, era muito boa. Hoje em dia, as vozes são, tipo, vozes muito limpas, entende? Que tem uma dicção perfeita, que são vozes claras, que são vozes. É como se fosse passado um filtro na voz. E é uma voz completamente audível e uma voz cristalina. Esse era o termo que eu queria usar. Porém, tem um detalhe que muitas vezes eu acho que os estúdios não reparam. Uma coisa que é mais importante do que ter, sei lá, uma voz bonita é ter personalidade na voz. Porque a nossa voz, ela, sabe, é o primeiro meio que a gente tem de externar sobre nossa personalidade, sabe? Nossa voz passa muita coisa e algumas dublagens que eu vejo é uma coisa meio fria, entende? Sei lá, é bem sincronizado, mas não tem aquele feeling, entende? Eu não sinto muita coisa. Isso é um problema que é um pouco recorrente. Claro que hoje em dia tem algumas dublagens que são muito boas, como o exemplo de Kiseiju, Parasite, que, pô, mano, é uma dublagem muito boa, é uma dublagem que emociona e eu gostei bastante. Se Eu não preciso nem citar a dublagem de animes antigos, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e, sei lá, Super 11, Yu-Gi-Oh!, por aí vai. Mas a dublagem, mas a dublagem teve um papel fundamental nesses animes antigos, porque eu tenho certeza, ou pelo menos uma impressão, que Dragon Ball não teria o mesmo alcance que tem até hoje. Tem aqueles fãs saudosistas e muito disso vale da dublagem. A dublagem, cara, é muito importante para a questão da divulgação de uma produção, no caso específico de animes do país. Porque apesar de, sabe, a gente que é um pouco mais hardcore, estarmos acostumados com a questão da legenda para o público médico e a galera que não é muito acostumada, e ainda tem aquele lance do estereótipo que o anime traz, o otaku e vergonha de ser otaku, e que eu já até falei sobre isso alguma vez por aqui. Mas enfim, voltando na questão da dublagem de One Piece, eu achei bastante diferente. Primeiro, a voz do Luffy e do Kobe, que é logo no primeiro episódio. O Luffy tá com uma voz completamente infantil e Kobe tá com uma voz muito madura, sendo que ele é uma criança. Então era como se as vozes tivessem sido trocadas. E uma impressão que eu tive, pelo menos no primeiro episódio, foi que a Netflix errou, e eu acho que o estúdio também errou. O ponto é, eu acho que eles se preocuparam muito em procurar vozes brasileiras que se assemelhassem à questão das vozes em japonês. E isso eu acho que isso é bastante comum. Mas qual o grande problema da questão? Porque às vezes você acha uma voz parecida, mas uma voz sem personalidade. Você entendeu? Tipo assim, a voz, sei lá, a voz do Luffy é uma voz mais caricata, uma voz mais infantil, que se você comparar com a versão em japonês, é parecida. Mas
a questão da voz do Luffy em japonês funciona com ele no Japão. Nós estamos no Brasil, então a gente tem que, sabe, eu gosto de ouvir uma voz que case com o meu idioma nativo e com as expressões que a gente tem por meio da voz, e não apenas uma voz ser parecida. Eu prefiro, sabe, que uma voz case bem com o personagem do que, sei lá, apenas lance de fidelidade da voz. Que pra mim esse foi o maior pecado de One Piece. Porque eu já citei sobre o estúdio Onidub. Claro que é uma galera que fizeram vozes bastante marcantes de Cavaleiros do Zodíaco e de Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball são animes marcantes, com dublagens excepcionais. Eu não tô dando hate no estúdio Onidub. Mas qual o problema? Diversos personagens de One Piece têm a voz de Dragon Ball ou a voz de Cavaleiros do Zodíaco. Sabe, tem diversas vozes famosas que você conhece de Cavaleiros do Zodíaco, de Dragon Ball e tal. Mas, sabe, não casa. Porque são vozes famosas, mas tem aquele lance da interpretação, da voz casar bem com o personagem. Então, às vezes é uma voz boa, porém é como se tivesse um personagem errado. E eu senti muito disso, entendeu? Então tem a questão de sentir emoção. E foi como eu falei na questão da voz. Tem algumas vozes legais, porém eu sinto que, tipo, eu não sinto emoção, pra ser sincero. Diferente da dublagem da Cartoon Network, que apesar da censura, e esse é um grande problema na questão de One Piece, nessa versão. Cara, meu monitor tá piscando pra caramba aqui. E a questão da censura também é um problema na versão da adaptação da Netflix. Claro que é outro nível. Eles não tem aquela censura tosca e substituição, sei lá, de um cigarro por um pirulito ou de uma arma por um pedaço de chuveiro. Mas eu não sei se vocês por aqui assistiram a versão legendada, pelo menos os primeiros episódios. Mas a Netflix, ela cometeu um erro equivalente ao erro da Cartoon Network. Talvez vocês já tenham lembrado ou associado o que eu quero falar ou não, mas eu quero falar da cena do Lucky Who, acho que é isso. A primeira morte em One Piece. Na versão da Cartoon Network aconteceu a cena do disparo. Ele mostrou a cena do disparo, porém não mostrou o sangue. E o Shanks meio que tirava todo o peso da cena. Tipo, isso aqui foi bala de festinha, o cara tá só desmaiado. Então você pensa, pô, algo inocente e tal. Na versão da Netflix, eles são um pouco mais fiéis. Na questão do discurso, tem a questão do disparo. O Shanks, ele continua com o discurso. E detalhe, a voz do Shanks está muito boa. E curioso que é justamente, se eu lembro bem, é justamente a mesma voz da dublagem da Cartoon Network. Mas sobre esse trecho em específico, o Lucky Who ele também atira. Porém, enquanto na versão da Cartoon Network não mostrava o sangue, na versão da Netflix eles deram tipo um pan. Eles aproximaram bastante a imagem e não mostra a cena, não mostra atirando, não mostra nenhum sangue. Na versão da Cartoon, eles apenas tiraram o sangue. Na versão da Netflix, eles nem mostraram a cena. Tipo, deram um zoom completamente por cima. Eu queria dar uma chance pra One Piece. Eu realmente quero que funcione. Mas, com essa dublagem, a questão da censura. Talvez nos próximos episódios, eu não sei se nos episódios seguintes eles continuaram essa questão da censura, porém eles terem censurado, tirado o peso dessa cena, me fez perder a fé que eu tava botando em One Piece. Porque a primeira coisa que eu tava pensando em One Piece é, pô, hoje em dia tem dubladores incríveis. Como a Netflix é um meio alternativo, acho que não tem muita questão com censura. Eu esperava que não tivesse. Principalmente com uma obra do peso de One Piece. E pra mim, cara, não dá. Primeiro, resumindo, eu não gostei da dublagem. Tem vozes boas, porém pra mim é como se os personagens estivessem trocados. Eu gostei da voz do Shanks, mas teve a questão da censura também.
E cara, em diversos momentos eu senti como se eu estivesse, sei lá, vendo apenas um elenco reaproveitado de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, alguns outros animes populares por aqui e tal, e colocado, sei lá, como se fosse para fazer bico em One Piece. Porque é uma pena. Se eles tivessem usado a galera do elenco da Cartoon Network, cara, com certeza seria muito melhor. Eu ainda quero que One Piece dê certo por aqui no Brasil, mas com a questão dessa dublagem, eu tô com um baita receio de que não terá continuação. Talvez aconteça o mesmo que Naruto. O Naruto clássico teve uma dublagem muito boa. Já o Shippuden teve uma dublagem boa, com algumas pontuações. A dublagem do Shippuden não foi tão boa quanto a dublagem do clássico, de modo geral. O Shippuden teve as vozes normais, que a gente já tá acostumado, algumas vozes mudaram, mas, tipo assim, acho que tirando os personagens principais, as vozes secundárias são bem medianas. E talvez esse tenha sido um problema no Shippuden. Talvez por isso, até hoje, o Naruto Shippuden não tenha continuado a dublagem. Por quê? Porque os estúdios não tiveram, sabe, eu acho que o amor, sabe, o lance do amor de se envolver realmente com a causa, de se entregarem para fazer uma boa dublagem. Porque esse detalhe em específico era, sabe, o lance mágico que a dublagem antiga tinha, que foi responsável pelo sucesso e pela situação, sabe, de auge que o anime já esteve no país. E que com diversas questões, com o tempo foi perdendo essa característica, né, tornando mais redonda e tal. Mas, sabe, muitas pessoas estão dublando hoje em dia. O envolvimento que até os mais antigos têm não é mais a mesma coisa, o que é uma pena. Porque eu queria que desse certo, mas eu tô com um pressentimento que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Naruto. Naruto é muito popular, é muito bom, tirando os fillers, né? Mas Naruto é bastante popular. Mas mesmo assim ele não teve uma continuação. Por quê? Claro que o anime tem culpa por isso, mas na situação do anime no Brasil, a dublagem também tem muita culpa nisso. Pô, você vê, sabe, às vezes, mas a dublagem, cara, ela é fundamental. E com esse quase descaso, ok, mas com esse lance da frieza que a dublagem tá tendo, velho, eu duvido muito que One Piece, sei lá, vai ter, sei lá, 500 episódios adaptados por um descaso da dublagem, talvez por a Netflix não ter sido mais rígida com a questão da dublagem, o que é uma pena. Eu não gostei da dublagem. Cara, eu tentei forçar alguns momentos, já vi diversos trechos isolados no Facebook e eu não consigo ver, velho. Eu queria que funcionasse. Eu até assisti o primeiro episódio com meu sobrinho, eu queria assistir com minha irmã e tal, porque é legal, tem aquele lance de aventura, mas, cara, com essa dublagem, velho, nem meu sobrinho não assiste. Porque dublagem é muito importante, eu acho que não teve a dedicação que One Piece merecia. É uma pena, mas talvez sirva de lição. Por mim, eles trocariam todo o elenco na próxima leva de episódios, porque se não me engano eles fizeram 61 episódios dublados. Mano, por mim, tipo, eles, sei lá, fazem um pronunciamento com novas vozes, com um novo elenco de dublagem, resgatando a galera das antigas e, sabe, desapegando com esse lance de dubladores famosos, vozes marcantes, porque tem o pós e contra, tem o pós e o contra. Você pega uma voz marcante e coloca em outro personagem. É bom porque o cara tem toda a bagagem de ter trabalhado com um grande título e tal. Porém tem a questão da voz dele ser diretamente vinculada, de ser associada e também comparada com um novo personagem.
Pô, bem, cara, a Netflix deveria apostar na galera que tem, sabe, na personalidade da voz, na personalidade da voz e como essa voz casa com o personagem. Pra mim, isso seria o principal que deveria ter tido e não teve. Ou se teve, poderia ter sido executado de uma forma bem melhor. Eu falo, cara, eu gosto muito de dublagem. Eu já até tentei dublar alguma coisa, porém nunca encontrei um personagem que casasse, tivesse a voz que casasse muito bem com a minha. Se você conhecer, comenta aí, talvez eu possa tentar fazer alguma dublagem algum dia. Mas, enfim, velho. Mas enfim, se você quiser conhecer One Piece, tem esse vídeo aqui que eu falo sobre One Piece, um panorama um pouco mais geral e tal. E você pode decidir se vale a pena pra você. Tem alguns detalhes mais específicos que não vão comprometer, mas o que eu acho interessante você saber, você pode conferir aí. Mas se você quer ter o primeiro contato com a dublagem de One Piece, cara, vê a versão da Cartoon Network. Você vê a versão da Cartoon Network e algum trecho que você ficar um pouco mais curioso, você vê legendado, porque a experiência da Cartoon Network é completamente diferente da versão da Netflix. Completamente diferente. Você percebe que o envolvimento que as pessoas tiveram foi completamente diferente, o que é uma pena em 2020 ter tido esse downgrade com uma obra tão grande quanto é One Piece. Mas aí, o que você achou da dublagem de One Piece? Comenta aí o que você achou, a gente se vê em algum momento, mas até lá. Falou.